Olá pessoal, boa tarde, bom dia. Hoje vamos tratar de um tema central da Escritura Sagrada sobre a escatologia. A volta do Senhor Jesus é uma pergunta que divide as igrejas, né, e crentes também. A igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? O que você acha? Deixa aí nos comentários, tá bom? Então vamos estudar as Escrituras e vamos expor argumentos exegéticos, tipológicos e históricos. Vamos buscar clareza para a pregação e para a vida da igreja. O texto-chave para isso, nós vamos ler primeiro os Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e o versículo 17, que diz assim: leia comigo, tá? Olha só. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só, esse texto é um texto clássico sobre o arrebatamento, porque ele descreve o encontro nos ares. Ele fala do Senhor vindo para buscar os seus. Então tem uma distinção entre arrebatamento e a segunda vinda, né? Porque a Escritura apresenta os dois eventos relacionados aí, mas eles são distintos. Primeiro, nós possamos falar sobre o arrebatamento da igreja, e segundo, a vinda visível e final de Cristo sobre a terra, tá bom? Então, se nós comparar Mateus capítulo 24, versículo 29 até o 30, como diz o seguinte, olha só: e logo depois da grande tribulação, da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, aqui Jesus fala da sua manifestação visível após a tribulação. Observe, em Mateus 24, a ênfase é no retorno final e triunfante, que culmina no juízo e o estabelecimento do reino. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vemos uma vinda para encontro nos ares, sem descrição do juízo mediado sobre as nações. Então, portanto, há uma diferença textual que existe. Por exemplo, arrebatamento é igual a encontro nos ares, né? A segunda vinda visível é uma descida à terra para julgar e reinar, entendeu? Então, o terceiro item aqui é a ira futura de Deus e o destino da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, está escrito o seguinte: porque Deus não nos deu destino, ou seja, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, uma linguagem clara, que a igreja não é destinada à ira futura. A grande tribulação é um período em que a ira de Deus se derrama sobre a terra. Então, se a igreja não é para a ira, então há sentido em crer que ela será removida antes da manifestação plena dessa ira. Você entendeu? Então, a quarta evidência é em Apocalipse, né? A ausência da igreja nos capítulos 6 até o 18, que abre uma visão nesse campo que descreve os selos, as trombetas e as taças, o juízo da tribulação. Então, a igreja, como corpo visível, não aparece sendo julgada nelas. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, João é chamado ao céu antes das visões subsequentes. Entre aspas aqui para João falando, dizendo o seguinte: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvi falar comigo, e disse: sobe aqui, e dar-te-ei a saber as coisas que depois destas devem acontecer. Muitos intérpretes veem isso como esse sobe aqui como uma figura do arrebatamento, a noiva sendo levada antes do juízo, né? Do juízo da abertura dos selos. Então é uma tipologia, padrões do Antigo Testamento. A história bíblica dá tipos de livramento e prejuízo. Por exemplo, Noé e a arca. Deus remove os salvos antes
de derramar o dilúvio. Não foi depois do dilúvio. Ló foi tirado de Sodoma antes da destruição. Os israelitas no Egito foi preservado antes do juízo sobre os egípcios. Então há uma tipologia. A tipologia não é uma prova, mas ilumina o padrão vivo. Portanto, com base na escritura que examinamos, a posição pré-tribulacional apresenta-se como a interpretação mais consistente com os textos que falam do arrebatamento, né, da ira futura e da distinção entre os encontros nos ares e a vinda visível de Cristo sobre a terra.